Você já parou para reparar que o que você tem medo domina a sua vida? Se você tem medo de altura, você fica no baixo. Se você tem medo de multidão, você fica sozinho. Se você tem medo do julgamento, você se cala. Tudo que você teme estabelece o limite da sua liberdade. O tema de hoje é... Como enfrentar o seu medo? Se você tem algum medo e não sabe como enfrentá-lo, esse episódio é para você. Bem-vindos ao Poder da Luta. Então vamos lá, Júnior, falar um pouco sobre o medo. É um assunto muito atual, é um assunto que vai ser sempre atual, é um assunto que acho que todo mundo tem, né? Medo. Qual o seu? Você tem algum medo que é maior, assim? É uma coisa que, como você falou, acredito que todo mundo tem medo, só que eu, como homem, fui ensinado a não ter medo, tenho que enfrentar todas as coisas. Isso é mentira. Realmente, eu acredito que todo ser humano, né, ele tem medo, de cada um com sua particularidade, né? E realmente o medo, ele tem o poder de paralisar a gente. O medo tem vários efeitos na nossa vida, né? Então, como que a gente consegue lidar com o medo? Acho que isso é o mais importante, a gente ter essa consciência que nós vamos sentir medo de alguma coisa, das 1000 variáveis que pode ter, mas o medo, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a conviver com o medo. Engraçado porque eu estava vendo um estudo que saiu e assim, eles colocaram 2 bebês e 2 cobras perto dos bebês. Não ia acontecer nada, as cobras, assim, não é que não ia acontecer nada, as cobras eram domesticadas, sei lá que fala. Elas não iam morder eles, não iam fazer nada. E eles fizeram um estudo, eles colocaram 2 cobras com 2 nenéns. E aí os pais estavam ficando loucos. Ai, meu Deus do céu, uma cobra com neném. Mas eles perceberam que os nenéns não ficaram com medo das cobras. Os nenéns botaram a mão na cobra, deram um beijo na cobra. E eles fizeram um estudo no cérebro das crianças que descobriram que os bebês só têm 2 medos. Um é barulho muito alto e o outro é se tiver... Não é medo de altura, mas se eles tiverem um tranco assim muito forte, assim, sentir aquela sensação de cair. Gol que vai cair. Que vai cair. Então, ele só tem 2 medos, que é esse, o barulho muito alto da sensibilidade no ouvido e essa sensação de cair, da altura. Então, todos os outros medos que a gente tem, porque a gente vai mudando a roupagem, né? Na adolescência, a gente vai... Aí, quando a gente vai ficando um pouquinho mais criança, a gente começa a ficar com medo de escuro, com medo de ficar sozinho. Na adolescência, a gente fica com um pouco de medo de rejeição, de falta de pertencimento. Então, esse medo, ele vai mudando a roupagem, né? E a gente percebe que todos esses medos são coisas que a gente internaliza, são coisas emocionais, são coisas mentais que a gente vai criando na nossa cabeça, de acordo com histórias, com os traumas, com o que a gente imagina, né, desses medos. E você tinha falado no último episódio que quando você luta, você tem o medo. E como que você enfrenta esse medo? Como eu falei, realmente é uma coisa que muitos lutadores mentem, porque é feio falar como o cara lutador tá lá em frente de milhões de pessoas no mundo inteiro olhando a luta e o cara fica com medo. Lutadores não têm medo. É mentira, morrem de medo sim, até porque meu trabalho, o objetivo é machucar a outra pessoa quer me machucar de alguma forma e eu morro de medo, não só de se machucar, mas medo de me frustrar, de frustrar as pessoas que estão apostando em mim, as pessoas que estão do meu lado naquela batalha. Então, realmente, é um momento que eu sinto medo de verdade. E o medo tem um poder de paralisar as pessoas, cara. E uma coisa que eu aprendi, graças à luta, acho que a luta foi muito importante nessa parte da minha vida, nessa área, né? Que eu aprendi que eu tenho que continuar, que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, mesmo morrendo de medo. E a maioria das vezes, como você falou, é muito psicológico, né, cara? A maioria das vezes o medo de frustrar as pessoas nem é verdade. Eu lutei já, só no UFC tem mais de 30 lutas, mais luta de kickbox, então tem centenas de lutas. Foi em todas morrendo de medo, com medo de acontecer alguma coisa mais grave, de me machucar, e nunca aconteceu. Então, acho que o medo é mais, como você falou, a parte psicológica mesmo. A maioria dos nossos medos que nós temos nunca vai acontecer. Você que me falou que é 90% dos medos, como é que é? Uma porcentagem, acho que 80% das nossas preocupações, nossos medos,
que a gente pensa que pode acontecer com a gente nunca vai acontecer. Eu sempre levo isso comigo, né? Porque eu sempre fiquei com muito medo das crianças ficarem doentes, essa coisa da mãe, do medo da mãe. Então, eu sempre levo essa fase comigo. Bom, 95%, 90%, eu sei, alguma 80, porcentagem, 90%. 82%, eu não sei, mas que é mais de 80% já está valendo. Sim. Não vão acontecer. Então, eu falo assim, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer esse medo que eu tô. E, por exemplo, em relação já que a gente está falando das crianças, né? Eu sempre fico com... Aqui nos Estados Unidos, a gente vai... As crianças vão em escolas públicas e tem a escola que é elementary, que vai até o 5º ano, e depois vem a middle school, que é do 6º ano até o 8º, se não me engano. E depois tem a high school, que no caso acho que vai do 1º ano do ensino médio, eu não sei mais como é que é no Brasil. Sim. Do ensino médio até o 3º ano do ensino médio, enfim. E aí eu sempre fico falando com você assim, eu tenho muito medo do middle school, porque ele vai sair daquele elementary school que é até o 5º ano e vai para um colégio muito grande, muito diferente. Ali já começa até, né, até aquelas emoções, o bullying, aquele medo de, enfim, de brigar, que aqui já tem muitas coisas de briga e tem muitas... Aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe que tem essas coisas assim, né, de tiroteio no colégio. Então eu sempre falando assim, nossa, Júnior, por favor, vamos colocar as crianças num colégio cristão, que ensina os mesmos valores que a gente, que eles vão estar protegidos. Aí você fala, protegido como, Bruno? Protegido de quê? O que acontece na escola pública pode acontecer na particular também. E o Júnior tem um ponto que foi muito crucial, assim, nesse meu medo, que foi... Bruna, eles vão ir para o middle school, né? Que no caso é da 6º ano até o 8º ano. Enquanto a gente puder colocar eles em trouble, mas eles estão dentro da nossa casa e a gente vai conseguir olhar o que eles estão fazendo e ensinar a eles como andar pelo aquele caminho, é melhor. Você fala assim, pior é quando eles estiverem no college, que eles estiverem longe, a gente não vai poder estar ensinando a eles o que eles estão fazendo. Então é melhor a gente criar uma base e deixar eles passarem por tudo que eles tiverem que passar enquanto eles estiverem dentro da nossa casa, para a gente poder ensinar eles, né? E isso, assim, foi crucial para o meu medo, né? Que, assim, eu falei assim, realmente, é melhor a gente deixar eles... Você fala, colocar eles na jaula dos leões enquanto eles estiverem dentro da nossa casa, onde a gente vai conseguir ensinar eles da melhor maneira possível, do que eles estiverem na jaula dos leões e ainda estiverem longe da gente, né? Com certeza. Preparar eles, né? Preparar eles literalmente. Deixar eles literalmente... ter um tempo difícil, mas a gente está ali por perto para auxiliar eles da melhor forma, né? E é um medo, né, que eu acredito que nós, como pais, temos de que nossos filhos vão crescer, cara. Eles vão crescer e vão ter a liberdade deles e a gente acha, até foi engraçado, foi o que você falou da pregação do pastor que a gente escutou esses últimos dias e é sobre isso, né, cara? A gente acha que a gente tem um controle de todas as coisas e no final das contas não temos controle de nada. Isso é o fato, não temos controle de nada. E por isso que é importante nós termos fé e com fé nós conseguimos encarar todos os medos. Então, como você está falando da fé, né? Eu acho que o medo e a fé, eles vêm da mesma fonte. Só que o medo, ele mostra tudo que pode dar errado. E a fé, ela já mostra tudo que você pode fazer para dar o próximo passo. Então, o que acontece? O medo, ele vai gerar em você ansiedade e a fé, ela vai fazer você ter a motivação para você continuar. Sim. Então, você pode alimentar ou o medo ou a fé. Só que só um desses dois vai fazer você construir. Não é verdade? Só a fé vai fazer com você construir. O medo vai fazer você se paralisar. Sim. Não é? Com certeza. E o medo, como eu falei, é uma coisa que nós temos que aprender a lidar com ele. E o medo, às vezes, ele é bom, cara. Às vezes é bom. Por quê? Posso falar na minha área profissional, né, da luta. Todas as vezes que eu fui lutar, que eu estava sem medo, que eu estava muito relaxado, a luta foi horrível. O medo é o que deixa a gente alerta, deixa a gente preparado. Então, tem medo que paralisa a gente, de fato. Tem medo que deixa você paralisado, mas tem medo que deixa você mais atento. Então, você atravessar a rua,
com um carro muito movimentado, você atravessar a rua, você fala que não tem medo, você vai fechar o olho e vai atravessar a rua. Não, é o medo de se machucar que vai deixar você prudente de olhar, deixa eu ver se o carro tá, será que vai dar tempo de chegar? É o medo que não deixa você pular de um prédio de 10 andares. Por quê? Porque você tem medo de pular e morrer, você cair vai morrer. Então, o medo tem seus lados positivos, ele faz a gente calcular o risco e ver se vale a pena a gente correr esse risco ou não. Então, o medo, como eu falei, às vezes é ruim, a gente tem esse sentimento mexer, mas às vezes realmente faz muito bem para o ser humano, porque é por causa do medo que a maioria das pessoas não fazem coisa errada, como você falou das crianças. As crianças não têm medo, porque eles nem sabem o que é. Eles estavam, como você falou, na cobra e estavam lá tudo bem. Por quê? Porque eles não sabiam o que era, então eles não tinham medo. Então, ter medo também é bom. Também é bom. Não, é o princípio da sabedoria é o quê? É temer a Deus. Por quê? A partir do momento que você teme a Deus, você vai ficar com medo de fazer as coisas erradas. E você está temendo a Deus. Fala assim, nossa, mas se eu fizer isso aqui, não está de acordo com o que Deus quer para mim. Então, o princípio da sabedoria é você temer a Deus. Mas você temer a Deus, certo? Então, as coisas que você teme, a gente sempre fala isso assim, pode ser até uma parte assim meio contraditória, assim, não é contraditória, mas assim... Aqui a gente tem essa discussão. Os filhos têm que ter medo dos pais ou os filhos não têm que ter medo dos pais? A partir do momento que os filhos têm medo dos pais, eles vão ter medo de fazer coisas erradas também. Então, eu acho que esse ponto é o bom de ter o medo, né? De você, a partir do momento que você tem o medo, você vai pensar assim, peraí, eu vou fazer isso que é certo ou você vai fazer isso que é o errado, né? Mas eu acho que a partir do momento também que você chega na fase adulta, o medo é muito uma questão de escolha. Por quê? Você vai escolher continuar com aquele medo ou você vai escolher viver pela fé, como eu falei. E, por exemplo, tem muita gente que tem muito medo de errar, muito medo de falhar, muito medo de não começar, com medo de fracassar. Sim. E esse medo, como você falou, é um medo que paralisa. Mas como que a gente pode vencer esse medo? E eu posso falar por mim também. Porque eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de cometer erros, mas é isso eu vi no dicionário. A falha significa a falta de perfeição. Então, a falha, ela é ligada diretamente ao perfeccionismo. E eu era totalmente perfeccionista. Eu queria ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, tudo perfeito. Então, como que eu consegui vencer esse medo de falhar? Foi a partir do momento que eu tive o conforto da imperfeição. Eu falei assim, tá tudo bem falhar, tá tudo bem cometer erros, eu vou sim cometer erros como mãe, eu vou sim cometer erros como esposa, eu vou sim cometer erros no meu trabalho. E a partir do momento que você se sente confortável em ser imperfeito, eu acho que você vence esse medo de falhar. Você concorda? Sim. Não, é porque você tem medo de falhar também, não tem? Claro. Realmente, eu morro de medo de falhar. Como você falei, na área profissional, como pai, como marido, realmente eu quero ser o melhor que eu posso ser, eu quero fazer as coisas certas. Uma coisa assim, medo de falhar com o Senhor, medo de errar, de agir conforme a minha vontade, não conforme a vontade dele, é uma coisa que realmente mas é um medo bom, cara. Hoje eu consigo enxergar que é um medo me faz viver com esse medo, automaticamente eu tendo esse medo, eu acredito que me faz ser uma pessoa melhor. O que é o medo de falhar? O medo de falhar como pai me faz ser um pai melhor. O medo de falhar como marido me faz ser um marido melhor. Então, esse medo, como eu falei... É uma questão de perspectiva, né? É um medo bom, cara. Um medo de errar com o Senhor. Cara, eu não quero fazer essas coisas. Fica aquela briga interna. Isso me faz ser uma pessoa melhor. Então, eu aprendi a lidar com medo, cara. Em quase todas as áreas da minha vida, de fato, eu convivo muito bem com os medos que eu tenho. Outro medo que eu tinha também era o medo de não conseguir concretizar as coisas que eu tinha planejado. Né? Por exemplo, eu planejei... Vamos supor, eu planejei um dia... eu planejei o podcast. A gente planejou o podcast, a gente vai gravar hoje o podcast, alguma coisa aconteceu e realmente não deu para cumprir com aquele cronograma. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa e não cumprir, não conseguir cumprir com aquele schedule, com aquela agenda. Então, como que eu também superei esse medo? A partir do momento que eu entendi que tá tudo bem, Sim.
Sempre tem um novo dia, sempre... É como está na Bíblia, né? A cada dia basta o seu próprio mal. Então, eu comecei a viver dia após dia. Apesar de eu ter o meu planejamento todo, né, que eu acho que é importante sim você ter metas, é importante sim você planejar, mas você não pode deixar que o medo de você não conseguir cumprir aquelas metas te consuma. Porque naquele dia você vai fazer tudo o que você pode para conquistar aquela meta, tudo que está planejado, mas se não deu certo, está tudo bem. Você vai ter um novo dia para você recomeçar, você vai ter um novo dia para você conquistar aquelas metas. E se você errou, se você falhou, se você deu um tropeço, ali faz parte. Sim. A gente tem que entender isso. Eu acho que a gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de falhar, mas são os nossos erros que fazem a gente aprender. E se você não conseguir cumprir com o que você planejou, tá tudo bem também, você vai ter um novo dia para recomeçar. E a gente tem que aprender que perfeição é só em Jesus, só Cristo que é perfeito. Ele fez a gente com as fraquezas para quê? Para que a gente possa se fortalecer nele, né? Então, a partir do momento, eu acho que isso é muito assim na Bíblia. Quantas vezes está escrito na Bíblia? Não tenha medo. Acho que 365, um para cada dia, pelo que falaram. Acho que sim, né? A frase que mais tem na Bíblia é: não temas, não tenha medo. E o que a gente mais faz hoje em dia? Mais que a gente mais tem medo, mais que a gente tem preocupação, que mais a gente tem ansiedade, que mais a gente quer controlar tudo. Então, a partir do momento que você começa a meditar nas Escrituras, começa a meditar na Bíblia, começa a meditar na palavra do Senhor, você começa a entender que o medo vai fazer parte sim, mas você tem a escolha de enfrentá-lo, você tem a escolha de enfrentá-lo com fé. A maior arma que você tem contra o medo é a fé, porque, como eu falei, o medo você acredita no que vai dar errado e a fé você acredita no que pode dar certo. Então, o que você vai escolher? Você vai escolher ir pelo lado negativo, no que pode dar errado, ou você vai escolher pela fé e pelo que pode dar certo? Mas qual o medo que você acha que a gente pode falar sobre? Acho que o medo que acredito muito ligado ao homem, que é o medo de não conseguir prover para a família. Eu acho que é talvez um dos maiores medos que um homem tem, né? De repente faltar alguma coisa no futuro. E isso é um medo que eu converso com muitos amigos meus que a gente tem, cara. Tipo assim, meu Deus, e mês que vem, e daqui a 1 ano, e daqui a 10 anos. Então, a gente tem muito esse medo. É o que você falou, mas talvez falta um pouco de fé e saber que nunca faltou, não falta hoje e acredito, tenho fé que nunca faltará, cara. Deus vai prover lá atrás, está provendo agora e vai prover lá na frente, tenho certeza. E a gente tem essa batalha, né, desse medo de vez em quando vem na nossa cabeça, é uma coisa que a gente não tem um controle. O medo é uma coisa que você não tem controle, né, cara? Realmente, como eu falei aqui, eu acredito de fato que Deus proveu lá atrás, Deus está provendo hoje, vai prover lá na frente, mas de vez em quando eu tento manter as coisas com a minha força, com o seu controle, com o meu controle, meu entendimento, e acho que eu que vou fazer acontecer para que não possa voltar lá na frente. E não é assim, né? A gente hoje em dia tem esse entendimento, sabe, que é um medo que nós temos que realmente não tá fora do nosso controle. A gente precisa de fé mesmo, acreditar que, como eu falei, que Deus proveu lá atrás e eu tenho certeza que Deus vai prover lá na frente. Aí eu ouvi uma frase que é assim: o que você tem maior medo é onde você confia menos em Deus. Sim. E é bem isso. É verdade. E eu fiquei pensando, qual a minha área que eu tenho mais medo? Aonde eu tenho mais medo é onde menos confio em Deus. E o que mais me pegou que foi a maternidade. Sim. Porque é a área que eu tenho mais medo de tudo acontecer. E eu falei assim, meu Deus, é a área que eu tenho menos confiança em Deus, é a maternidade. É porque você acha que é a área que você tem que meio que controlar. É claro, é porque eu quero controlar tanto os meus filhos, tudo que vai acontecer, proteger tanto. Sim. E foi o que o pastor falou. Você coloca assim na sua mão que você quer controlar e você vai fechando. Só que você fica tão forte que você começa a se tremer. Você começa a se tremer de tão forte. É isso que gera ansiedade, é isso que gera o medo, é isso que gera o desconforto.
E uma coisa que você realmente está tentando controlar, uma coisa que você não tem controle. Eu tenho controle quando meus filhos vão para o colégio? Não. Eu tenho controle quando eles vão ficar doentes? Não. Eu não tenho esse controle, mas eu quero controlar, porque eu quero proteger eles. E aí, isso foi um baque para mim, porque eu falei assim, nossa, a área que eu mais tenho medo é a área que eu menos confio em Deus. E qual é essa área? Maternidade. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, não, eu vou colocar meus filhos na mão do Senhor para que eles possam ser luzes do Senhor aonde é que eles forem. E que porque Deus vai alcançá-los aonde eu não estou. Deus vai alcançá-los aonde eu não tenho controle. Deus vai protegê-los aonde eu não vou poder estar protegendo. E isso dá uma paz na gente enorme a partir do momento que a gente entende isso. E o medo vai embora. Com certeza. É o que você falou aí. O medo vai embora. Mas eu acredito, a gente como ser humano, como falho que é, esse medo sempre vai vir. Sempre vai aparecer do nada. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso o resto da nossa vida. Porque, bem ou mal, nós somos seres humanos, somos falhos e vamos tentar controlar de alguma forma. Não sentir esse medo de falar, não, tá tudo bem, tá tudo sob meu controle aqui. E não tá. Não tá. Então, e a gente tem que aprender a lidar com esse medo. Então, foi o que eu falei, é pra gente aprender a lidar com esse medo. Tanto o medo do controle contra o medo da perfeição é você colocar nas mãos de Deus. Sim. O medo da perfeição é você entender que você é imperfeito. O do controle é você entender que você não tem controle. Você não tem controle. Pronto, acabou. Você não tem controle. O que você vai fazer? Você vai continuar sendo ansioso? Você vai continuar tendo medo? Não, você vai colocar nas mãos de Deus. Porque Deus vai ter aquele controle. É a mesma coisa quando você luta. Eu não tenho controle do resultado da luta. E todas as lutas suas que eu coloquei nas mãos de Deus me deu uma paz enorme. Que eu falei assim, Deus está na mão do Senhor. O Senhor está com controle de tudo. Eu entrego essa luta em suas mãos. E aquilo me deu uma paz sobrenatural. Que é aquela paz que transcende qualquer entendimento. Verdade. Que só Deus pode te dar. Então, eu acho que o passo a passo... Eu acho que, na verdade, é muito difícil assim, você... conseguir superar o medo sem Deus. Sim. Eu acho que não tem outro caminho assim para você superar o medo. As pessoas assim que eu não consigo ver um outro passo, um outro método, um outro motivo para que você consiga superar os seus medos sem ter Deus. Como que você vai superar o seu medo sem ter Deus na sua vida? Verdade. Então assim, é muito difícil eu dar outro tipo de conselho a não ser tenha fé, confie em Deus. Aceite que você é imperfeito, não queira controlar tudo. E é assim que você vai superar seu medo. Sim. Né? Ou você consegue superar o medo de outra forma? Não, acredito que não, cara. É o que você falou. É a fé. É a fé que vai te fazer continuar caminhando, mesmo com medo. E é uma coisa que não vai acabar, cara. Que as pessoas possam entender... Você vai sentir medo de alguma coisa, cara. De alguma coisa você sempre vai ter. Você tem que aprender a lidar com medo. E a melhor maneira de você lidar com medo é tendo fé. Outra questão que eu acho que as pessoas têm muito medo é do ser humano. Em vários sentidos. É você ter medo de falar não com a pessoa. É você ter medo do julgamento da pessoa. É você ter medo realmente do que a pessoa pode fazer para você. E como que você acha que você pode superar esse tipo de medo? Você me pegou, não estava preparado para essa pergunta, não. Não, o que eu acho que assim, que quando a pessoa tem o medo da própria pessoa, do ser humano, é você pensar que Deus venceu o mundo, entendeu? Deus venceu o mundo. A gente não está aqui para a gente poder agradar ao mundo, a gente está aqui para a gente poder ser nós mesmos. Deus prometeu a gente que nós vamos ter uma vida abundante, que nós vamos ter Ele não prometeu que nós não teremos aflições, mas Ele prometeu que Ele vai estar com a gente em todos os momentos. Então, eu acho que você superar o seu medo, tanto do ser humano, do que o ser humano pode fazer com você, você saber que Deus está do seu lado, sabe? Quando você tem o medo de você correr um risco, você tem o medo de você sair da zona de conforto, é você saber que Deus vai estar ali do seu lado, que Deus vai prover, que Deus vai te dar força. Eu sirvo aqui na igreja e esse final de semana foi sobre seja forte e corajoso. Uhum. Então, para você enfrentar o seu medo, você tem que ser corajoso. E Deus gosta de pessoas corajosas, né? Deus fez Davi rei porque ele teve a coragem de enfrentar Golias. Então, você só vai conseguir chegar no seu propósito, no seu objetivo, a partir do momento que você for forte e corajoso e enfrentar o seu medo. O seu medo exige coragem. Ah, mas eu não tenho coragem.
Você tem coragem, a coragem está dentro de você, mas você vai ter que buscar essa coragem em Deus primeiro. Porque Deus que vai te dar essa força, porque Deus que vai te dar essa coragem para você poder enfrentar todos os riscos que você tem, para você enfrentar todos os medos, todos os inimigos e diabinhos que ficam ali no seu ouvido, e para você enfrentar o próprio ser humano. E outra coisa que eu acho muito importante é você ter muita força, a sua força na sua própria identidade em Deus, você saber quem você é em Deus. Então, a partir do momento que você sabe quem você é em Deus, você consegue enfrentar todos os julgamentos das pessoas, porque você entende que você não tem que agradar aquela pessoa. Você tem que agradar a Deus, você sabe quem você é. A partir do momento que você percebe que você não tem que ficar agradando aquela pessoa o tempo todo, que você só tem que agradar a Deus, que você sabe quem você é, você não precisa mais ter medo do julgamento, você não precisa mais ter medo da crítica. Você não precisa mais ter medo de dar o próximo passo. É você saber quem você é em Cristo, você saber que Cristo está com você saber que você não tem controle de nada, que Deus tem o controle, você saber que você é imperfeito e que somente em Deus há a perfeição, são os passos para você vencer o medo. Todos os medos. Com certeza. E o principal que a gente pode estar falando com a galera aí que está escutando a gente é enfrente o seu medo. Não tenha medo do seu medo. Esteja forte e corajoso. Que seu medo não paralise você. Você tá com medo? Vai com medo assim mesmo, cara. Ore a Deus. Ore a Deus, pede força ao Senhor e vai com medo. Vai assim mesmo. Como eu falei, toda vez que eu luto, eu tô com medo. E luto toda vez. É aquela sensação estranha, um sentimento muito estranho de medo e felicidade, mas eu vou assim mesmo. Vou dar outro exemplo aqui muito simples, cara. A gente mora aqui perto da Disney. Toda vez que eu vou na montanha-russa, eu falo com o Noah, eu falo com a Bruna. Eu tô morrendo de medo. Eu odeio, eu não gosto. Mas aquele sentimento estranho que dá é bom. Quando acaba eu fico, caramba, que legal, foi bom. Mas eu tô morrendo de medo. E que você possa fazer isso na sua vida. Não sei qual a situação, é claro. Seja prudente. Não seja uma pessoa que não tenha medo de atravessar a rua com o olho fechado. Vai lá e atravessa a rua movimentada com o olho fechado. Não, a gente não está falando com criança. A gente não está falando com... Exatamente, a gente não está falando com criança. Mas enfrente seu medo. Enfrente. Pode ter certeza que cada vez que você enfrenta o seu medo de frente, é um degrau a mais que você consegue subir, cara. Você fica mais forte. Com certeza, enfrente seu medo, não tenha medo do seu medo. Não, e não espere não ter medo para você fazer, porque todo mundo tem medo e todo mundo faz com medo mesmo, porque ninguém espera não ter medo para começar, ninguém espera não ter medo para ser mãe, ninguém espera não ter medo para lutar. Todo mundo luta com medo, todo mundo quando é mãe está com medo, mas é mãe, todo mundo que enfrenta qualquer desafio na sua vida, você vai estar com medo, mas você decide e escolhe superar e ir com medo. Porque você sabe que Deus está do seu lado, porque você sabe que no caminho você vai se capacitar para aquilo, né? A gente não pode esperar a gente não ter medo, a gente não pode esperar a gente ter um dia perfeito para a gente começar. Não, todo mundo tem medo, mas a gente escolhe, nós somos adultos, nós decidimos superá-los dia a dia, né? Com certeza, e como a gente falou, vai com medo, não para, que esse medo não possa te paralisar de alguma forma. Você é maior do que esse medo, com certeza. Com certeza. Vai... Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Com certeza. E agora, para finalizar, a gente quer sempre agora deixar para vocês um desafio em cada final de episódio. E eu acho que um desafio que a gente pode deixar para vocês hoje, escolha um medo que você vai enfrentar e enfrente-o por 21 dias, né? Qualquer medo que você tenha. Se você tem medo de falhar, você vai enfrentar esse medo de falhar de pouco a pouco por 21 dias, né? Sim, com certeza. Na minha parte da luta, principalmente, você tem uma área que você não, talvez ache que essa aqui eu não sou tão bom, aí você prefere ficar numa área da zona de conforto. Não, faça o contrário. Vai naquela área que você não é tão bom, aquela área que você frequentemente falha. Se, por exemplo, você tem medo de rejeição e você procura a validação das outras pessoas, esqueça da validação das outras pessoas. Saiba quem você é e comece. Se você tem um projeto para começar, mas você está com medo de não dar certo, você está com medo de errar,
Comece, não vai começar do jeito perfeito, você vai começar com medo, mas você vai dar o seu primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante. Comece e seja constante. O mais importante do que a perfeição, mais importante do que o seu medo, é você começar e ser constante. Então, seja constante, enfrente seu medo, um medo que você tenha por 21 dias. Esse é o desafio que a gente deixa para você hoje, certo? Com certeza, é o que você falou. Vai com medo mesmo. Só faça. Se eu fizer hoje e amanhã, será que eu vou estar com aquele friozinho na barriga do medo de novo? Vai. E você vai assim mesmo. Seja constante. Então quer dizer que se eu enfrentar meu medo, as coisas vão dar tudo certo. Não. As coisas podem ser que deixem errada. Mas você ficou mais forte. Na próxima vez que você tentar, você vai estar mais forte. A chance de você conseguir vai ser muito maior. Então, como você falou, vai e faça alguma coisa que você está com medo aí, aquele frio na barriga, mas vai, cara. Vai, arrisca, tenta. Tenho certeza que você vai enfrentar o seu medo e você vai, cada dia, conseguir subir um degrau ao rumo ao seu objetivo. Aqui a gente acredita que todos nós somos lutadores, você é lutador e você tem uma força sobrenatural dentro de você. Por isso a gente está aqui para te encorajar, a gente está aqui para te motivar, a gente está aqui para te dar um empurrão para você começar. Esse é o nosso objetivo e esse é o poder da luta. Com certeza, esse é o poder da luta. Tá com medo? Vai com medo, vai assim mesmo, galera. Só não pare. Esse é o poder da luta. Até o próximo episódio. Você falando da fé, eu acho que a fé e o medo ele vem da mesma fonte. Peraí. Você está falando da fé, né? Então eu acho que a fé e o medo ele vem da mesma fonte. Só que o medo ele mostra tudo que pode dar errado. E a fé... Sorry, Júnior. Peraí. Frequentemente você tem alguma... Nada a ver com nada. O quê? Acabou. Acho que foi, né?